Se você também vive no Brasil, você sabe que a gente está enfrentando uma inflação de 2 dígitos. Você vai no supermercado e o preço de tudo subiu. O que talvez pode ser surpresa para você é que não só o Brasil, mas todo mundo está enfrentando um período, um processo inflacionário. Os Estados Unidos, os principais países do continente europeu, estão vivendo a pior inflação dos últimos 40 anos. E a pergunta que não quer calar então é: como investir em um regime inflacionário, como investir para se proteger da inflação, preservar o seu patrimônio e fazê-lo crescer. Meu nome é Renan Zanella, eu sou consultor CFP e analista CNPI. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, deixo o meu convite para você se inscrever no canal, não perder nada e vamos ao nosso vídeo. Se a inflação acaba com o nosso poder de compra e reduz o nosso patrimônio em termos reais, o objetivo de todo investidor é saber como investir em um cenário inflacionário. E para responder essa pergunta, eu trouxe um estudo aqui intitulado Melhores Estratégias e Classes de Ativos em Regimes Inflacionários, onde os autores analisaram 8 períodos com inflação elevada nos Estados Unidos e também na Europa nos últimos 100 anos. Dentre esses períodos, nós temos o momento onde os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, fim da Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia do Norte, Coreia do Sul, nós temos o fim de Bretton Woods, crise do petróleo, crise do Irã, boom do governo Reagan e boom da demanda da China. Ou seja, 8 cenários com características diferentes, mas onde a inflação foi acima da média histórica, e a gente vai descobrir quais foram os ativos que melhor performaram para a gente saber o que a gente precisa ter na nossa carteira e o que a gente deveria evitar e deixar de lado. Eu sei que você vai ficar até o final porque é importante você entender quais são os setores que melhor performaram, mas eu já vou resumir aqui para você saber o que funciona e o que não funciona em regimes inflacionários. As classes de ativo que melhor performaram foram as commodities, os imóveis e os investimentos alternativos ou colecionáveis. E as classes de ativo que pior performaram foram as ações e o investimento em renda fixa. Mas calma, eu vou entrar no detalhe de cada uma dessas classes de ativos e você vai entender, vai juntar as peças do quebra-cabeça para poder montar o seu portfólio. E para começar, coloquei na tela a tabela do estudo que mostra o retorno real. O retorno real aqui, pessoal, é já descontada a inflação do período das ações. Então vamos começar pelo mercado acionário. Os autores dividiram entre 11 setores diferentes. Podemos dizer de forma generalizada que as ações tiveram um retorno real muito ruim em regimes inflacionários. Em média, esse retorno foi negativo. E o único setor com retorno positivo de apenas 1% de retorno real foi o setor de energia. Os setores mais prejudicados, mais afetados, foi o setor de consumo durável e também o setor financeiro, junto com o setor de varejo. E eu sei que existe uma máxima de que se você compra ações de empresas, você está investindo em ativos reais. Isso te protege da inflação, porque as empresas repassam o custo. Mas logo nessa primeira tabela a gente já desmente essa história. Sim, existem empresas que têm capacidade de repassar o aumento dos custos de produção, então aquela inflação não a impacta porque ela está repassando isso para o consumidor final, mas isso não é verdade para todas as empresas. Então, empresas que não têm vantagens competitivas não conseguem repassar o aumento do custo para os seus clientes, e mesmo as empresas que têm condições de fazer isso, as suas ações tendem a sofrer por um único motivo muito simples. Quando a gente tem regimes inflacionários, ou seja, quando o nível de preço dos produtos em geral e serviços está aumentando, é normal, é um mecanismo normal do mercado que as taxas de juros aumentem. Tanto as taxas de juros de curto prazo, aquelas que os bancos centrais têm poder, tanto as taxas de juros de longo prazo, porque para poder reduzir a demanda, conter a demanda e conter o avanço dos preços, as taxas de juros sobem. Esse é um dos mecanismos de política monetária que os bancos centrais têm como atuar. E sempre que você tem um aumento da taxa de juros, você tem uma redução do valor justo das empresas, porque o valor justo delas nada mais é do que o fluxo de caixa futuro descontado a valor presente. Então, não é sempre, mas na maioria dos casos, quando você tem inflação, existe uma elevação da taxa de juros para conter essa inflação. Isso é ruim para as ações. Não são todos os segmentos que sentem da mesma forma, mas em geral acaba sendo ruim para o mercado acionário. O único setor com resultado positivo foi o setor de energia e você já vai entender o porquê.
Vamos falar então de renda fixa agora. A renda fixa, em geral, também teve um retorno real negativo, como você pode ver na tabela. Então, os autores analisaram o título de 30 anos do Tesouro Americano, 10 anos, 2 anos, os títulos de Investment Grade, os títulos High Yield e os TIPS. Os únicos títulos com retorno real positivo foram os TIPS. E por quê, pessoal? Porque os TIPS são parecidos com o que a gente tem no Brasil, que é o Tesouro IPCA. Então, eles são títulos atrelados à inflação. No curto prazo, eles podem oscilar, mas no médio e longo prazo, eles te protegem da inflação. Então, em regimes inflacionários, os títulos que você deveria ter em carteira são os TIPS, ou no Brasil, os títulos atrelados à inflação, onde o seu capital é corrigido pelo aumento dos preços. Os outros títulos sofreram pela mesma lógica que a gente acabou de aprender sobre o mercado acionário. Quando você tem expectativas de inflação mais altas, os juros sobem e a gente sabe que existe uma relação inversa. Sempre que o juros sobe, o preço dos títulos de renda fixa cai. É por isso que o retorno real da renda fixa americana foi negativo durante esse período. Vamos falar então do que funciona. A principal classe de ativo, a classe de ativo que melhor performou nesse período, foram as commodities. Só que commodity é um conceito muito genérico, existem diversas categorias. E as categorias que melhor performaram foram as categorias de energia e metais preciosos e também metais industriais. Então, se você investe em categorias de commodities energéticas, ouro e prata, metais preciosos, também alguns industriais, em momentos de inflação, eles tendem a ter um retorno positivo e acaba sendo meio que lógico, né, pessoal? Porque o aumento da inflação muitas vezes é caracterizado por um aumento do custo dos insumos. E as commodities, elas são matéria-prima para muitos dos outros produtos, né? Então, se você tem um aumento das commodities, você tem um aumento da inflação, commodity é considerado um ativo real. Então, é um ativo, é uma classe de ativo que vai te proteger em períodos inflacionários. É importante só você diferenciar em qual classe de ativo que você está investindo, porque você tem aquelas que são mais voláteis. O petróleo, por exemplo, é uma commodity super volátil. Você pode optar, por exemplo, pelo ouro, que também é uma commodity, mas acaba sendo mais estável e te protege em períodos inflacionários e também até deflacionários, mas vamos deixar isso para outro vídeo. Então, o retorno real das commodities, que foi obtido através desse estudo, foi um retorno real anualizado de 14% ao ano, já descontada a inflação. No caso dos imóveis, eles também tiveram um retorno real positivo, eles protegeram o investidor da inflação, mas é preciso separar o que é imóvel comercial, o que é imóvel residencial, porque eles têm dinâmicas diferentes. Então, o imóvel talvez seja uma classe de ativo que menos foi explorada nesse estudo. E vamos falar então da última classe de ativo que também teve um retorno real positivo, que foram os colecionáveis. Então, os autores estudaram os selos, vinhos e arte. Em geral, eles tiveram um retorno real positivo na casa de 6 a 7% ao ano. Destaque aqui para o selo e para a arte. Então, para quem já tem mais expertise ou até um patrimônio mais relevante, pode fazer sentido você começar a diversificar o seu patrimônio, lógico, percentuais pequenos em investimentos alternativos. No caso desses estudos, foram considerados vinho, arte e selos, mas existem outros investimentos alternativos que você pode colocar na sua carteira e a gente pode deixar isso para um outro vídeo. Em resumo, então, pessoal, nem todos os regimes inflacionários são iguais, eles têm características diferentes e motivos diferentes para aquele período de inflação. Pode ter sido uma inflação guiada pela demanda ou uma inflação guiada talvez pela quebra da oferta, como foi o que a gente viu nos anos 70, o que a gente viu um pouco também depois do Covid. Mas, em geral, as classes de ativo que melhor performam nesse cenário são os ativos reais, ativos que não podem ser inflacionados. A gente tem os colecionáveis, commodities e imóveis para você investir. O que você deveria se manter mais distante, ou pelo menos reduzir no seu portfólio, são os títulos de renda fixa, não todos, né? A gente acabou de estudar que os títulos atrelados à inflação tendem a ter uma boa performance, e também as ações. Então, caso você tenha suas ações, preste bem atenção no retorno que esse estudo trouxe para você poder escolher os setores corretamente. Eu espero que nessa altura você tenha muito mais clareza do que fazer com o seu portfólio, como se proteger não só da inflação no Brasil, mas a pior inflação, a inflação mais alta dos Estados Unidos nos últimos 40 anos. Então pode ser até que você esteja acostumado, eu também, mas lá fora eles não estão acostumados. Então a gente está vivendo uma tendência, algo que vai levar alguns anos e que vai mudar a
nossa forma de alocar capital e também até a economia produtiva como um todo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e me fala aqui quais são os outros assuntos que você quer aprender por aqui e até a próxima!